Então, nós vamos deixar a dízimo e oferta para o final, amém? Como nós sempre fazemos. E eu quero falar hoje, nós vamos falar hoje sobre uma palavra, equipados para edificar. É um complemento ao culto de primícias. E como eu sei que tem pessoas que chegaram hoje, que estão visitando a gente hoje, tem pessoas que não estiveram no culto de primícias, tem pessoas que não estiveram também no retiro. Eu vou dar uma pincelada, vamos fazer uma breve introdução sobre tudo que foi falado em primícias e vamos falar também sobre um pouco que foi falado no retiro. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia já aberta, já marcada, melhor dizendo. São 2 textos base que nós vamos estar lendo durante a palavra. Colossenses 2, e aí eu falo o versículo na hora, e Efésios 3. Colossenses 2 vai ser a partir do 6, Efésios 3 a partir do 14. Se você for anotar, você anote. Você que for abrir, abre a sua Bíblia. Você que não for fazer nenhuma das duas coisas, fala misericórdia, pastor. Glória a Deus. Vamos começar? Então, o que acontece? Nós vamos, como eu falei, dar um complemento ao nosso culto de primícias e vamos relembrar alguns pontos falados nesse retiro. Amém? Nós somos gratos a Deus por esses dias, o que Deus ele tem ministrado sobre a sua igreja. Então, é imprescindível você entender sobre o tempo de Deus. E agora você pode prestar atenção aqui, daqui a pouco nós vamos ler. É imprescindível você entender sobre o tempo de Deus. Nós falamos sobre isso no culto de primícias, sobre como que Deus ele se move na presente estação. E cada estação, Deus ele traz o quê? Ele traz uma maneira particular de trabalhar. Amém? Em cada estação, ele vem, em cada momento da nossa vida, Deus ele chega e libera uma palavra. Em algum momento você recebeu uma palavra de Deus. Quem já recebeu uma palavra de Deus para a sua vida? Uma palavra de destino, uma palavra de direção. Amém? Em algum momento você sentou, conversou com a gente, fez um gabinete, Deus deu uma direção, ou você orou, ou você sonhou, Deus ele chegou e ministrou sobre a sua vida. Amém? Então, mas eu quero te explicar algo. Não é que essa palavra que nós recebemos, ela tenha validade. O que acontece? Que essas palavras, elas vêm, elas foram feitas para se cumprir, e em algum momento essa palavra ela vai chegar e Deus pode mudar a direção. Amém? Em algum momento Deus pode mudar, porque Deus ele pode mudar mediante a estação em que nós estamos vivendo. Então, por que eu estou falando isso? Para você compreender que às vezes tem pessoas que ficam presos a uma palavra e aquele tempo já passou, e ela se frustra porque aquilo não acontece. Então, o que acontece? Nós não vamos sobreviver com o que Deus disse ontem. Nós vamos sobreviver com o que Deus está falando hoje. Porque Deus ele se renova dia após. A palavra dele se renova em nossas vidas dia após dia. E não é que essa palavra que você recebeu antes, ela não tenha valor. Não, ela te serviu como um alicerce para você chegar hoje aonde você está. Só que Deus ele quer que nós venhamos o quê? Crescer. A medida da palavra que você vai recebendo é uma medida que serve de base para que você venha avançar na revelação de Deus. Então entenda, eu não estou dizendo para você descartar a palavra de ontem, eu estou dizendo que ela serve de apoio para você amanhã. Então, nós precisamos, então não é apenas sobre nós pregarmos o Evangelho, mas da forma que Deus deseja que nós façamos isso. Para isso nós temos que estar o quê? Atentos à voz de Deus. Nós temos que estar atentos à sua palavra. Por isso a importância de dia após dia você estar se dedicando a cultuar ao Senhor, a estar participando das ministrações, a estar participando, se existe um convite para uma célula, para um discipulado, para algo, é você estar se permitindo. Eu digo para o Senhor, Senhor, eu quero
Quando eu participo, eu digo, Senhor, eu quero. Mas quando eu deixo de lado para o meu a fazer pessoal, eu estou dizendo para o Senhor, eu quero, mas não é tanto. Eu quero, mas não estou disposto. Porque é uma servir ao Senhor é uma Então nós ouvimos que nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Em Atos 16, eu não pedi para você abrir, porque eu vou passar, mas você pode anotar para lá em casa. E foi falado no culto de primícias. Como eu falei, eu estou relembrando aqui e falando para pessoas que não estiveram. Então, em Atos 16, versículo 10, a palavra diz assim, do 6 ao 10 diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então tornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Agora eu quero te lembrar de algo. A palavra diz o quê? Deus mandou nós irmos, ide e pregai o Evangelho a toda. Ele não mandou ir pregar a toda? Por que Deus impediu dele ir para a Ásia? Não é para pregar para toda? Porque não era no tempo de Deus. E às vezes você fica se perguntando, por quê? Por quê? Por que não aconteceu isso? Por que não acontece o que eu quero? Você entende? Se Paulo tivesse ficado na palavra de ontem, ide, só ele iria. Mas ele estava atento à voz do Espírito Santo. Você, nós precisamos estar atentos à voz de Deus para nossas vidas. Você precisa estar atento ao movimento do Senhor. Porque naquele momento o Senhor impediu deles irem para a Ásia. Mas depois o Evangelho foi, mas nós temos que estar atentos. Por isso é importante você escutar a voz de Deus, para entender a temporada, para entender o que você precisa fazer. É tempo de se preparar, porque está chegando o inverno, então eu tenho que me preparar para abrigar, para roupas quentes, para isso. Não, está chegando o verão, então eu tenho que me preparar para o verão, ou seja, eu tenho que estar preparado. Nós temos que entender que cada estação que estamos vivendo, e temos que entender que o Pai está edificando, ver o desenho dele, ver o que ele está falando e viver em cima disso. Amém? E aí nós escutamos também no retiro, nesses dias, você que não estava, preste atenção nisso, nesses dias do Eleve nós aprendemos que o discernimento espiritual vai nos fazer entender se estamos recebendo a palavra debaixo da ordem de Deus ou segundo os nossos achismos e as nossas vontades. Porque, como eu gosto de dar exemplo, tem pessoas que gostam da Bíblia só da parte da caixinha de promessas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero só as promessas. A nossa carne quer o que é fácil. Amém? Amém? Por quê? Por quê? Porque é uma natureza que existe em nós, uma natureza carnal. Amém? Você já foi criança? Acho que já, você não nasceu adulto, não é? Quando você é criança, você chega em casa, está brincando com os colegas. Quando você chega em casa, a mãe fala assim, vai tomar banho. E a criança fala o quê? Eu nem suei. Está um cerol aqui. Mas eu nem suei. Mãe, só precisa lavar o pé. Mas entenda,
nós estamos sempre querendo dificultar aquilo que Deus ele tem falado para nossas vidas. Nós estamos sempre querendo colocar os nossos achismos, as nossas vaidades acima de tudo. E o pior, tem pessoas que elas ficam chateadas com a gente. Mas eu nunca vou deixar de falar a verdade. Se você gosta, você não gosta. Amém? Porque conhecer o que Deus faz não garante transformação. Conhecer, a meta de Deus não é te encantar, não é me encantar com o que Ele é capaz de fazer. Se Ele fizer o paralítico andar, Ele tem o poder para o cego ficar curado, Ele tem o poder de fazer tudo, amém? Mas Ele não quer me encantar com as suas maravilhas, com os seus feitos. Não é isso que Deus quer. Infelizmente, nós temos hoje uma geração mais preocupada com sinais. Uma geração mais preocupada com o que Deus está fazendo. Eu preciso ver para crer. Vive a ideologia de Tomé. A gente precisa entender que não é sobre isso. Deus não está buscando pessoas para impressionar. Deus está buscando pessoas que queiram ser transformadas. Não fique preocupada em ver os sinais. Fique preocupada em estar diante dele, de acordo com o que ele quer, obedecer a sua voz. O ministério, o nosso servir, não nos tira a responsabilidade de termos que crescer em Cristo. Nós precisamos crescer em Cristo, conhecê-lo dia após dia, porque nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. E nós não podemos permitir, e eu só falo para você que é antigo de igreja, não podemos permitir que os anos de serviço se tornem mais valiosos do que a verdade. Não podemos fazer como João Batista, nos acomodar só porque está perto. Só de ouvir a voz, se alegrar com isso, não. Nós não podemos fazer as coisas automáticas para o Senhor. Nós temos que estar dia após dia nos entregando, desejando. Eu não quero ser melhor, eu quero morrer, e eu quero que só veja um Cristo em mim. O grande, problema é porque você às vezes pensa que eu estou vindo à igreja, eu estou perto. Não adianta estar perto, você tem que estar nele. Nada fora de Cristo tem valor, igreja. De nada serve ouvir a voz de Deus se eu não vivo aquilo que Ele me fala. Não há serventia para o reino, ouvir a voz de Deus, mas ficar preso à estação passada, ficar preso às coisas passadas, porque Deus ele continua falando. Entenda, não adianta declarar, Ele é o Cordeiro de Deus, se eu não sigo Ele. João Batista declarou que era o Cordeiro, mas João Batista ele não seguiu o Senhor. Você vai acabar seus dias como João Batista, perdendo a cabeça e duvidando se realmente ele era Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos que entender isso hoje. Chega um tempo que a igreja do Senhor tem que dar um próximo passo. Hoje nós vamos falar novamente sobre maturidade. E Deus sempre manda eu falar. É a parte boa, a parte de puxar a orelha. Mas entenda, o que deu o bom pai, a boa mãe, não é aquela que faz a vontade do filho. Mas é aquele que o exorta, é aquele que ensina. Para isso o Senhor fala que é bom pai, boa mãe, pega até a vara. Amém? Então entenda. Paulo entendia essa verdade. Paulo entendia a estação presente. E ele era guiado pelo Espírito Santo. E ele sabia que ia ser preso. Ele sabia que ele ia sofrer. Ele sabia o que estava aguardando ele, mas ele sabia que também não veria mais irmãos. Ele sabia que ele deveria seguir a voz do Espírito Santo. Atos 20, no versículo 20,
Diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá. Ali, versículo 23. Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa. Ou seja, no presente. O Espírito Santo mandou ele ir, amém? Amém? Mandou ele ir nas cidades. Mas ele diz o quê? Sem saber o que vai me acontecer. Mas no dia a dia, o Espírito Santo vai falar comigo. Eu estou atento à voz de Deus todos os... Eu não estou preso a uma palavra só, vai. Mas eu estou ouvindo, vai. Depois faz isso. Depois vai por ali. Depois larga isso. Depois segue isso. Por mais que aos meus olhos não seja bom. Por mais que para a minha carne me doa. Mas eu estou sensível a ouvir a voz de Deus. Estão comigo? Estão alegres? E Paulo fala, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Não importa o que aconteça. Essa declaração de Paulo é impactante porque, por muitas vezes, você ouve e a gente pensa ser honrado por Deus. A gente pensa assim, Deus vai me mandar para um lugar de honra. Nós estamos mais preocupados com o nosso eu, com a nossa vontade, de como vai ser bom para a gente, do que em ouvir e obedecer com exatidão a voz de Deus. Igreja, nós precisamos ter a mesma alegria de viver os nossos sonhos, o mesmo interesse, a mesma alegria de viver a vida de Deus. Se você ficar preso à sua vontade, você não vai viver tudo que Deus tem para a sua vida. E a palavra diz que os pensamentos dele são maiores. Os caminhos dele são... Então, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nunca olhos viram, ouvidos ouviram, ou penetrou em coração humano. Tudo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos começar? Vamos começar? A gente só estava na introdução. Vamos para Colossenses, amém? Mas eu quero, antes de ir para Colossenses, ler o versículo 32 de Atos 20. Diz assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos sobreedificar e dar herança entre todos os santificados. Guarde essa palavra, sobreedificar. Em algumas versões vai estar vos edificar, amém? Mas eu gosto dessa versão, sobreedificar, porque a palavra da sua graça, ela tem o poder de sobreedificar. Lembra quando no início eu falei que é uma palavra, vem uma base, e você escuta uma outra, ela sobreedifica. Você vai conhecendo o seu nível, mediante uma base daquilo que Deus falou contigo, amém? Amém? Então, a palavra do Senhor, né, essa sobreedificar, na expressão grega diz eipokodomeo, oikokasa, domo, teto, epo, fora de. A implicação dessa palavra, né, em edificar, Paulo está falando assim para os anciãos: não voltará a ver, e está dizendo, cuide-se, para que vocês possam cuidar da igreja. Amém. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Então pode parar de mexer, filho. Amém? Vamos lá. A palavra da graça vai edificar o que Deus já edificou em você. Amém? Amém? Não diz que a palavra vai te proteger de nada. A palavra da graça, ela vai sobreedificar em você. Ela vai te preparar para tudo que você precisa enfrentar.
Essa palavra, ela é quem te sustenta. Quando a palavra da graça começa a operar em mim, eu começo a ir para o próximo nível daquilo que Deus tem para a minha vida. Por isso ela vai sobreedificar. Por isso a importância de você estar sempre ligado, ouvindo a palavra. Por isso nessa casa nós preservamos a palavra. Nós não temos aqui palavra fast food. Você entra, escuta 1 hora de louvor, meia hora de palavra e depois um abraço e tchau. Não é isso aqui nessa casa. Nessa casa nós damos primazia à palavra de Deus. Amém? Não fique preocupado com hora. Fique preocupado em absorver tudo que Deus tem preparado para a sua vida. Fique preparado para entender tudo que Deus está te dirigindo, tudo que o Senhor deseja fazer através de você. Amém? Amém? Então vamos lá. Colossenses 2, versículo 6 diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nela abundando em ação de graças. Sabe, em vários momentos na Bíblia, ali no Evangelho que Paulo vai estar pregando, as cartas paulinas, e ele vai falar sobre arraigados e cimentados no Senhor. Ele dá um exemplo sobre edificação, amém? Sobre ter uma base forte. Ter uma base forte. Falando isso, mas a palavra da graça, ela vem para acrescentar, para seguir, aumentando aquilo que Deus quer fazer em mim. Então entenda, talvez você escute, pastor, eu escuto às vezes, essa palavra eu escutei, mas de uma outra forma, Deus está sedimentando, está edificando, a cada dia uma nova palavra. Então você vai sempre ouvir uma palavra de maturidade e Deus vem com uma nova revelação. Você vai escutar uma palavra de graça e Deus te dá uma graça maior, amém? Então, essa medida de palavras que nós vamos receber, nós temos que entender que isso não é para nos tornarmos inteligentes, teólogos, estudados na Bíblia, não, mas porque essa verdade, ela é uma substância, é algo que aumenta dentro de você. Você começa a entender que diante de situações que antes te tiravam a paz, hoje não te tiram mais a paz, porque você está estruturado em Cristo, preparado para enfrentar esse problema de uma maneira que você coloca a tua confiança em Cristo, que você esquece da força do seu braço, da tua inteligência humana e você começa a se dedicar a ouvir a voz dele. Amém? Amém? Então, esse conceito aparece depois que Paulo fala: cuidem-se de vocês, da igreja. Eu estou encomendando uma palavra da graça, que é saudável, com relações saudáveis, o que vai sobreedificar o que Deus falou. E às vezes as pessoas se perguntam, pastor, como que eu faço para ter essa revelação da palavra, essa revelação do que Deus quer para mim? Do que Deus quer para mim. Abrace a palavra da graça. Aprenda a entender que o teu coração precisa estar em Cristo. O teu coração não tem que estar na sua vontade. O teu coração não tem que estar no filho. O teu coração não pode estar no casamento. O teu coração tem que estar em Cristo. O teu coração não pode estar no negócio. Não pode estar no emprego. Não pode estar na tua pós, no teu mestrado. O teu coração tem que estar em Cristo, porque tudo isso é consequência de uma pessoa que está em Cristo. As demais coisas serão acrescentadas.
Então nós precisamos entender, um maior entendimento, que a palavra que Ele fala para a nossa vida nesse momento, é para te dar vida, é para te dar uma substância maior, mais vida de Deus. Está atento a tudo que Ele está falando, vai te dar mais vida, e você vai operar mais rápido, e você vai começar a operar dentro de tudo aquilo que Ele deseja para a sua vida. Amém? Amém? E o que acontece quando eu não sou sobreedificado? Quando eu não estou disposto a ouvir a voz de Deus? Primeiro, você não vai entender o que está vivendo, a temporada, a estação que você está vivendo. Segundo, você vai ficar fora daquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Você precisa entender isso. Essa manhã é uma manhã em que Deus está falando à sua igreja, uma nova medida. Você precisa ser sobreedificado, dia após dia, palavra após palavra. Palavra após palavra. Gálatas 2 diz assim, pastor, quanto versículo? Eu falo, você completa. Nós somos uma igreja que gosta de... Amém? Nada novo me comunicaram. Talvez você não se dá conta quando Paulo usa essa expressão. Paulo fala assim, nada me falaram de novo. E aí a gente precisa dar toda a atenção a isso. É importante ter o fundamento, amém? É importante estar ligado àquilo que Deus, a palavra. Mas a igreja, quanto a qual a porta do Hades, o inferno não pode prevalecer, não é uma igreja que está ligada à letra, é uma igreja que está sobreedificada sobre a palavra de Cristo. É uma igreja que está atenta à voz de Deus, porque a verdade, ela tem vida. A palavra, ela tem vida. Nós não podemos ficar, sabe quando você escuta, fala assim, a letra mata porque as pessoas ficam preocupadas em decorar versículos, esquecendo de viver o que Deus quer que ela viva. Deus, Ele não quer que você, sabe aquela passagem dos 10 leprosos, pastor, está aberta lá, está lá em Marcos 6, não sei o que, não quer que você grave. Quando chegar diante dele, ele não vai fazer prova oral para você perguntando versículo tal, livro tal, faz um resumo disso. Não. Ele vai chegar diante de nós e vai mostrar nossas obras. Igreja, as nossas obras. Entenda o que Deus está falando. Deus, Ele tem sempre uma palavra. E Ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça. Anote, o problema não é se Deus está falando, o problema é se eu estou sintonizado corretamente para ouvi-lo. O problema é esse. A semente sempre é boa. O que você precisa é ver como está a terra, como está o teu coração. Porque nós precisamos estar atentos para viver essa estação presente. Temos que estar ouvindo a voz de Deus. E para isso é preciso uma igreja madura, uma igreja que entenda aquilo que Ele quer. Como que nós equipamos a noiva? Como que nós temos uma noiva mais preparada? Entendendo que nós fazemos parte de um corpo, entendendo tudo que Deus está falando. Deus está ensinando uma vida para nós. Deus está nos ensinando uma vida. A teologia, ela produz doutrinas. Nós não estamos aqui em busca de doutrinas, nós estamos procurando a vida que só vem dEle. Essa vida só vem de Cristo. Essa vida só vem de Cristo, porque se você for fazer determinadas regras do sucesso, tem regras do sucesso, não tem? Eu poderia dizer para você, tem tantas igrejas aí, coloca um ministério de louvor, um som muito bom, e muitas pessoas ficam ali por causa desse som.
mas ela vai ficar ali por um tempo. Mas quando vierem os problemas, quando vierem as tribulações, ela vai deixar, porque ela não está ali por Cristo, ela está ali pelo ambiente que está se formado. Nós precisamos entender que nós estamos em busca de Cristo. Enganar a muitos com uma palavra de promessa. Vai lá, vai porque você vai receber. Vai porque Deus tem vitória para te dar. Vai lá na minha igreja no domingo, porque Deus tem muita bênção para a tua vida. É claro que Deus tem bênção, é claro que Deus tem vitória, mas o objetivo, vai lá na minha igreja para você receber Cristo. Vai lá na minha igreja para você receber vida. Vai lá na minha igreja para você receber a verdadeira alegria. Nós não estamos aqui criando filhos consumistas. Existe hoje uma sociedade que não cria nem os próprios filhos, que chega em casa com um presente e acha que está bom. Não é sobre isso. E não estou dizendo que é errado você dar presente, não é errado você levar seu filho na Disneylândia, não é errado você querer o melhor. O errado é você não dar princípios para ele sobre a palavra de Deus, e amanhã querer que ele seja um ótimo ser humano. Porque eu te garanto que os presídios são cheios de muitas pessoas que tiveram educação e ganharam presentes. Não está ali só as pessoas que sofreram, não, que não tiveram outra opção, não. Sabe qual é o problema, igreja? Pastor, que palavra dura, não é verdade, amém? As pessoas querem romantizar o evangelho. É igual o casal de namorado. Você morre por mim. Se tiver uma bala, um assalto, senta na frente. Olha que pergunta idiota. Desculpa. Pois corta. Vamos. Entenda. O único que morreu por você é Cristo. E você não dá o valor que Ele merece. E você fica mais preocupado de agrandar a sua vontade, a sua família, o seu filho, e deixa de vir buscar o Senhor. Entenda, nós temos que trazer isso para a nossa vida. É por isso que tem muitas congregações acabando. Porque é um evangelho raso, criando pessoas com objetivos fúteis. Efésios, capítulo 3, versículo 14, diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e alicerçados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quer entender a revelação de Deus? Esteja enraizado, sobreedificado em amor, alicerçados em Cristo. Paulo está falando, primeiro temos que amar a Deus, depois compreender. Primeiro temos que conhecer a sua vida, sua grandeza, seu valor, para que entendamos, para que sejamos cheios, capazes de compreender a sua revelação. A revelação, ela não tem exclusividade. A revelação veio para mim, para o pastor. Não, a revelação é para o corpo de Cristo.
Somos um corpo, amém, igreja? Cristo é o cabeça, Ele está sobre nós. A revelação é por corpo, não existe individualismo na vida de Deus. Por isso ele disse: ide de dois em dois, levai a palavra, até que todos sejamos o que? A estatura do varão perfeito, ou seja, um corpo. Um corpo. Porque o que nós ensinamos não é teologia. O que nós ensinamos aqui não são doutrinas. O que nós ensinamos aqui é sobre a vida de Deus. É sobre a importância que tem você ter essa vida. Essa vida te sustenta, essa vida vai fazer você impactar outras famílias, essa vida vai impactar o seu lar, essa vida vai impactar todas as pessoas que te cercam, porque essa vida, ela sai, ela transborda e ela toca em vidas. É sobre isso, é sobre nós entendermos que não é teologia, não é aprendizado de palavra, mas sobre termos vida, nos alimentamos dessa palavra para receber vida. Isso assim, é dessa forma que opera a igreja de Cristo, dia após dia, se aprofundando na palavra de Deus, se aprofundando em tudo que Deus quer. Mas para que você venha entender isso, vai requerer de você que você esteja atento, ouvindo a voz de Deus, atento à estação que você está vivendo. Amém? Porque senão nós faremos como os hebreus, como a epístola que fala aos hebreus, Hebreus 5,12 fala assim: porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais que voltemos a ensinar os primeiros rudimentos da palavra. Necessitais de leite e não de alimento sólido. Ou seja, era para você estar lá na frente, mas você não vai. Pelo tempo, já era para você estar ajudando muitas pessoas, já era para Deus, através de você, estar tocando em vidas. Mas você ainda precisa do alimento, ainda do leite. Ainda precisa ainda da pessoa ficar assim: vai no culto, vai no culto. Não falta não. Já era para você ser a pessoa que está discipulando e chamando pessoas. Já era para você estar mostrando essa vida naturalmente. Não é forçado, é naturalmente. E como que eu ensino essa vida? Moldando-a. Você é um modelo da vida de Deus. Você é um modelo. Como é que eu conheço essa vida de Deus? Como que as pessoas, como que eu vou levar essa vida? Elas vão olhar para você e tem que ver Cristo através de você. É pelo exemplo que você vai levar. É pela vida que você leva. Você deve ter ouvido aquela frase. É uma frase inteligente. As pessoas vão procurar em você o Cristo que você prega. O Deus que você fala que é tão bom. Você precisa trazer isso para a sua vida hoje. Olhando para as suas atitudes. Ensinar teologia, ensinar a matéria é muito fácil, mas ensinar, dar vida, levar a pessoa a ter vida, isso requer estar alinhado com Deus. Estar alinhado com Deus. Isso o dinheiro não compra. Isso a sabedoria de entender, de estudar a palavra não compra. É preciso haver um desejo sincero no seu coração de querer estar alinhado com Ele. Do negue-se a si mesmo para viver a vida dele. Amém? Pergunta para essa pessoa: você está animada? Eu continuo animado. Então, o que acontece? Para me ensinar a vida, e eu quero que você tome isso agora, amém? Você que gosta de anotar, anote. Tome isso para a sua vida. Para eu ensinar a vida, eu tenho que morrer, para que essa vida de Deus aumente em mim. Eu só posso dar vida se eu tenho vida. Amém? Amém?
A cada dia eu descubro partes em mim que não foram à cruz. Então eu tenho que fazer o quê? Voltar lá. Então por isso que rouba a vida dele em mim. Por quê? Porque eu preciso. Você precisa dizer para você mesmo que você morreu. Você precisa tomar essa decisão hoje. Chega de voltar aos mesmos erros. Chega de voltar às mesmas situações. A gente teve um exemplo, acho que foi no culto de primícias também, sobre aquela passagem de Josué, quando fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é? Não é bonita? Só que se você for entender o contexto, ela não é bonita. Porque Josué, ele não conseguiu levar o povo de Israel a servir ao Senhor. No final, só a casa de Josué serviu, então de nada adiantou, porque não é sobre mim, é sobre o corpo. Você precisa entender que Deus quer tocar na sua vida, não só para fazer a obra no seu eu, na tua família, na sua vida, é que através de você, outras famílias sejam impactadas. Você precisa tirar o eu para o nós. Você precisa entender que o corpo nunca foi singular, mas o corpo é plural. Por isso Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Por isso a noiva espera o seu noivo. Por isso nós falamos sobre um casamento com Cristo. Por isso nós falamos sobre um negar-se a si mesmo. Nós precisamos trazer isso para as nossas vidas. Fazer disso não uma obrigação, mas naturalmente viver essa vida. Naturalmente viver essa vida. Como que eu posso equipar? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso levar vida a outras pessoas? Como? Se eu estiver com vida, se eu estiver equipado com as armas de Deus, com os fundamentos de Deus. Nós vamos levar a vida. O problema, igreja, não é alguém no púlpito. O problema não é ter um microfone. O problema é a vida de Deus. É sobre você entender que você não precisa levar a palavra com o microfone para tocar vidas. Você precisa levar a vida que está em você e tocar em pessoas, e pessoas serão transformadas. É preciso você entender que não é sobre o eu, mas sobre estar diante, alinhado com tudo que Ele deseja. Para isso, você precisa amadurecer, entender que o objetivo de Deus é amadurecermos. O problema é que nós temos pregado sobre chegar à estatura do varão perfeito, sobre chegar à estatura de Cristo, e a pessoa pensa que esse é o objetivo. Não, esse não é o objetivo. Pastor, mas está lá em Gálatas, tá? Mas o objetivo inicial, nós queremos o quê? É chegar, que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo, amém? Esse não é o objetivo final, esse é o ponto de partida. O problema é que as pessoas, elas só pensam assim: não, eu estou fazendo tudo certo, então tá bom. Não, o ponto de partida é esse, até que todos cheguemos. É apenas o ponto de partida. O trabalho que nós temos é te levar à maturidade, ao amadurecimento. É a forma de ensinar a você a começar a trabalhar para o Senhor, amém? Você precisa entender isso, amadurecer a igreja para uma finalidade. Qual é a finalidade? Amadurecer não é o fim, amadurecer é o início. Preparamos uma igreja que vai chegar e mudar essa sociedade, que vai levar essa vida. Nós estamos preparando pessoas, homens e mulheres de Deus, que vão levar esse evangelho de Cristo, amém? Amém? Efésios 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, chegamos à maturidade,
atingindo a medida da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O Senhor quer que nós amadureçamos, amém? Ele deseja, mas isso não é o final, isso é o início, para que você não seja mais um menino inconstante. Uma hora eu quero, uma outra hora eu não quero. Hoje eu vou no culto, amanhã eu não vou no culto. Não, Deus não quer, Ele quer que nós amadureçamos, para que não sejamos mais inconstantes, amém? Que eu não precise mais ser animado, mas que eu anime pessoas que estão longe de Cristo, amém? Que você entenda que chegou um ponto de você, igreja do Senhor, trazer pessoas que precisam de Cristo, levar essa vida de Cristo às pessoas. Efésios 4,15 diz: mas antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. O corpo aumenta quando o pastor trabalha, amém? Amém? Não. O corpo aumenta quando todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Somos um corpo. Não dependa do pastor, você tem a sua parte a fazer. É um corpo. Como corpo, nós precisamos juntos trabalhar para o avanço do reino de Deus, para a edificação da casa de Deus, para sobreedificar vida, 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 vida. Agora entenda, para que isso aconteça, nós precisamos amadurecer. Para que isso aconteça, para que Deus possa sobreedificar, Ele precisa que você amadureça, porque Ele não sobreedifica sobre os imaturos, porque os imaturos são inconstantes. Uma hora Ele quer, outra hora Ele não quer. Deus não pode contar com uma pessoa imatura. Deus não pode contar com uma pessoa que uma hora quer e outra hora não quer. Deus, Ele quer contar com aquele que decidiu fazer a vontade dEle. Deus, Ele conta com os decididos, com aquele que amadureceu. Porque aquele que permanecer, aquele que decidiu, aquele que está querendo viver alinhado com a vida de Deus, ele vai impactar nações. A cultura do mundo tem atingido igrejas. Pessoas acham que a igreja enche com palavras de coach. Não é sobre isso. A palavra de Deus que tem que atingir a cidade. A cultura de Deus que tem que transformar a cultura do homem. Não trazer a cultura do homem para dentro da igreja. Nós vivemos a vida de Deus, segundo a palavra de Deus, com a direção de Deus. Amém, igreja? Por isso, para que o Filho seja visto através de você, a igreja que é amadurecida, ela vai levar a verdade e amor, ela vai crescer dia após dia, porque ela está debaixo do cabeça, cada junta fazendo a sua parte, cada parte do corpo de Cristo fazendo a sua parte, para o avanço do reino dos céus, amém? Cada parte, amadureçamos para que sejamos parte desse propósito. Eu declaro que é uma igreja aqui de colaboradores da obra do Senhor, uma igreja que multiplica a vida de Deus, uma igreja madura que não serve a sua vontade, mas que servem a Cristo. Porque se nós não entendermos isso, nós seremos frustrados. Se não entendermos isso, você vai se frustrar mediante o dia a dia.
Por quê? Porque você vai estar numa estação errada, o tempo já passou, Deus já deu outra direção e você está lá preso no passado. Nós temos que estar ouvindo a voz de Deus, porque Deus está perto daqueles que estão alinhados com Ele, daqueles que estão sensíveis à voz dEle, daqueles que dizem: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor, eu quero a Tua direção, Senhor, chega de fazer a minha vontade, Senhor, eu já tentei, mas eu não consigo, sem o Senhor eu não consigo, eu sou dependente de Ti. E quando você se coloca dessa forma diante dEle, então Ele começa a fazer a obra, porque o Senhor nos se aperfeiçoa, Ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Mas nós precisamos entender, porque senão você vai se frustrar. No versículo 17, Efésios 4, continuando, versículo 17 diz: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Agora, ele está falando, para uma igreja madura. Ele está falando: olha, acabei de explicar que você precisa amadurecer para que venhamos seguir crescendo, tudo debaixo do cabeça que é Cristo. Amém? Ele já começa a mudar o discurso. Paulo começa a falar para uma igreja madura. E lendo o versículo 17, Paulo vai dizer aqui: demando isso de uma igreja madura. Uma igreja que não caminha mais como gentios, como aqueles que não têm religião, como aqueles que não buscam o Senhor, como aqueles que não ouvem a voz do Senhor. Mas uma igreja que ouve a voz de Deus, que caminha segundo a sua mente. No versículo 20 ele vai continuar falando: mas vós não aprendestes assim. Entenda com Cristo. Ora, aprender a vida, porque aquela igreja não estava de acordo com... Então, Paulo está escrevendo a carta para eles se corrigirem, amém? Amém? Então, entenda, aprender uma vida é uma realidade superior a regras. Muitas vezes você aprendeu no dia a dia regras, mas o que o Senhor quer que você, um coração comprometido com a vida dEle. O que o Senhor quer são filhos comprometidos com a vida dEle. O Senhor, Ele quer isso. Mas, volto a dizer, para você ter essa vida é preciso morrer. Porque nós não podemos ter duas vidas. Você não pode ter duas vidas. É necessário morrer para o velho Adão. É necessário viver o novo Adão, o segundo Adão. É necessário viver a Cristo. É necessário largar a mão da sua vontade, porque nós não conseguimos viver duas vidas. Sabe aquele exemplo? Uma coisa na igreja, outra coisa fora? Quantas vezes você já ouviu falar isso? Mas entenda, nós não temos duas vidas, você tem uma vida só, e essa vida é de Cristo. Essa vida pertence a Cristo. Coloque-se diante dEle como um filho obediente à sua voz, e você vai ver como tudo vai se transformar, como tudo vai mudar. Entenda, versículo 22, a gente vai prolongar aqui em Efésios, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos vistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então vamos a 3 verbos: despojados, renovados e vestidos. Tudo isso é uma ordem que o apóstolo Paulo está falando ali, e o seu Deus está requerendo de vocês. Ele não diz assim: por favor, despojem-se, renovem-se. O que ele diz é: olha, você que é maduro, eu estou te mandando, despoje-se, renove-se, vista-se de uma nova vida. Deus está falando com a sua igreja hoje, para os filhos que ama. Chegou a hora de você largar a mão do passado, se despoje dos seus achismos, das suas vaidades, das suas vontades. Chegou a hora de viver o novo.
Chegou a hora de ser renovado em Cristo. Chegou a hora de orar diante do altar de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer segundo a tua vontade. Chegou a hora de você se vestir de uma nova vida. Chega de ser uma coisa na igreja e outra coisa fora. Chegou a hora de você viver a vida de Deus. Que todos ao olharem você aqui na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, que todos vejam a vida de Deus. Que você entenda que é sobre isso. Ah, pastor, eu tenho orado. Senhor, me ajuda a renovar a minha mente. Essa é uma oração ilícita. Deus não vai responder essa oração. Isso corresponde a você. Senhor, me vista do novo homem. Não vai acontecer. Por quê? Deus está falando aqui você. Faça. É uma decisão. Mudar a minha mente é uma decisão. Me despir do velho homem e viver o novo de Deus é uma decisão. Você pode ouvir aqui 100 cultos, 100 palavras. Se você não tomar a decisão, nada muda na tua vida. Você pode até dizer, olha que palavra. Mas se você não vive, isso não vai mudar a sua vida. É uma decisão. Deus está falando com você hoje. E o que você decide? Qual a sua decisão, igreja, hoje? Qual a sua decisão? Continuando, a gente já está caminhando para o final. Efésios 4, versículo 25 diz assim: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que estiver necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui vem uma série de ações, amém? Uma série de ações, mas eu quero que você entenda uma coisa. Ele fala, deixai a mentira, falai a verdade, irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo, o que furta, não furte mais. Esse tipo de promessa, desse versículo aqui, do 25 ao 32, é muito mais fácil de pregar. É muito mais fácil de você entender. Mas crescer e amadurecer é mais difícil. Porque uma coisa é quando você entra, você conhece a Cristo, você vem para a casa do Senhor. Então, aquele que traía, não trai mais. Entendeu que isso é errado. Aquele que roubava, não rouba mais. E quando eu falo roubar, não é só o que assaltava, não, mas aquele que vai no mercado, mexe no biscoito, come e não paga. Depois joga lá fora. Que isso é roubar também. Qual a diferença da pessoa que roubou e levou para casa que não pagou? É a mesma coisa. É roubo do mesmo jeito. Amém? Amém? Aquele que recebe o troco não devolve para a pessoa o troco se veio a mais. Qual a diferença? Então entenda, não estou falando sobre isso. Aí já estamos aprofundando. Aqui está falando com a igreja. Com pessoas que já não fazem, vamos colocar assim, esses erros gravíssimos. Mas entenda que para Deus não tem erro grave ou erro pequeno. São erros. Nós precisamos entender que o que Deus está falando aqui hoje sobre negar-se a si mesmo é tão importante quanto a decisão que você tomou no início, de largar tudo de errado
e começaram a buscar a Deus. O que Deus está falando para você hoje, igreja, é que chegou a hora de amadurecer. Chegou a hora de uma nova medida de ajuste, para que sejais perfeitos com Cristo. Ah, pastor, não tem perfeito. Tem. Quando você tem um desejo de se aperfeiçoar. Quando você tem um desejo de ouvir a voz de Deus. Erramos. Mas não vivemos no erro. Amém? Eu amo o pecador, mas não amo o pecado. Então você precisa trazer para a sua vida isso. O que Deus está falando com a sua igreja hoje é: igreja, eu quero toda a sua atenção em se aperfeiçoar. Eu quero toda a sua atenção em se aperfeiçoar em mim. E eu quero concluir com 2 conceitos. Essa nova estação, ela vai requerer de nós coisas que ainda nós não vimos. E talvez que você ainda não se preocupou em fazer. Amém? Vou te dar um exemplo simples. Você pode ter carro ou não ter carro, mas em algum momento você vai ter, amém? Que Deus abençoe, que seja o melhor. Então, o que acontece? Quando uma pessoa, eu vou daqui para minha casa, são 10 quilômetros. Eu faço um trajeto normal, estou preocupado com o combustível, amém? Mas se eu vou fazer uma viagem, eu vou para outro estado, eu vou andar, 500 km, 1000 km. Eu vou ficar 2, 3 dias andando, dirigindo. Então eu preciso fazer o quê? Uma Eu tenho que olhar se os pneus estão bons. Eu tenho que olhar se o óleo está bom. Eu tenho que olhar se o freio está bom. Sim ou não? Sim ou não? Eu preciso estar atento a isso. E a mesma coisa é que nós estamos falando sobre uma igreja que quer impactar ao mundo. Uma igreja que quer impactar outros bairros, porque é isso que Deus vai fazer através dessa casa. Nós já chegamos a 2 anos que vem, vamos abrir a 4ª casa, vamos chegar em outro bairro. Amém? E quando completarmos as 10 igrejas, vamos para outro estado. Amém? É uma direção de Deus, e eu creio na direção de Deus, amém? Mas é sobre edificar. Eu recebi a palavra, eu estou vivendo, mas vem mais revelação de Deus. Eu preciso me preocupar com tudo. Eu preciso, como cristão, não só estar atento, como eu falei, aos grandes erros, mas eu preciso estar atento a tudo que Deus está falando, estar atento à sua voz, estar todo momento revisando, porque essa caminhada não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Por isso a palavra diz, é sobre seguir, vivendo dia após dia a vida de Deus, e dia após dia vai exigir mais de você. Exigir mais de Cristo, mais revelação de Cristo em você. Então que você esteja sensível a essa voz, que você hoje tome essa decisão, que você hoje venha diante do altar do Senhor e você diga para o seu Senhor: eu quero, Senhor. Eu quero corrigir tudo o que precisa ser corrigido. Eu quero ser transformado. Mas para que essa igreja mude o mundo, essa igreja não pode estar preparada com um pneu que daqui a 100 quilômetros vai estourar. Por quê? Porque você vai parar e vai atrasar tudo que Deus quer fazer. É preciso uma igreja que esteja alinhada com Ele. Uma igreja que esteja preocupada em estar alinhado com a voz dEle. Que está revisando sempre tudo. Porque Deus conta com cada um de nós. Cada junta trabalha para o avanço, para o crescimento do corpo. Então, pastor, eu vou me jejuar 40 dias então para preparar espiritualmente. Olha, eu ficaria mais preocupado em você dizer assim: Senhor, eu quero aprender 40 dias, eu quero viver a sua vida esses 40 dias. Não que o jejum seja ruim, claro que não. O problema é que as pessoas distorceram tudo. Elas jejuam para conseguir um emprego, elas jejuam para conseguir uma casa, ela faz isso.
É sobre comunhão com Deus, amém? É sobre estreitar a sua vida com Deus. É sobre estar alinhado, sensível à voz de Deus. Entenda que o que Deus quer de você é uma entrega. Você quer jejuar, jejue, amém? Mas eu não preciso ir ao monte para ficar mais perto de Deus. A comunhão está aqui. A comunhão está aqui nesse momento. Eu preciso estar mais perto de Deus como? Negando a mim mesmo, vivendo a vida dele. É sobre isso. É sobre isso. E a minha pergunta hoje, o louvor pode vir para cá, para você é essa: você está disposto? Você está decidido? Seja ação para curar. Seja ação para curar. Uma igreja curada, saudável, é uma igreja que ouve a voz de Cristo, equipada da vida dele, para que você possa equipar outras vidas, para que Deus ele te use para equipar, para tocar, para mudar rotas, para transformar vidas. Aonde que nós estamos indo precisamente? Ele nos levará, mas para isso vai demandar eu estar ouvindo a voz dele. Começa primeiro com um coração disposto. E você, está disposto? Você quer? Você quer? Então fique de pé. E eu vou te convidar a vir diante de Deus, diante do altar. Não, Deus está aqui, amém? Entenda, eu corrigindo, senão as pessoas querem, eu só vou ficar diante de Deus se eu for no altar. Não, mas eu gostaria que como corpo, nós juntos viéssemos a buscar o Senhor. Amém? Dê a mão a essa pessoa que está ao seu lado, dê a mão uma, duas, vem para cá.